Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. O que é o Mindfulness? É o tema deste episódio de Academicamente de hoje e para responder esta pergunta convidamos João Pereira Leite, é docente na pós-graduação de Programação Neurolinguística, PNL, e Mindfulness. Viva João Pereira Leite, bem-vindo a este podcast. Obrigado. Começamos mesmo por aqui. Mindfulness, uma mente vazia. O que é isto do Mindfulness? É vazar a mente? Não, porque Mindfulness não é fazer alguma coisa, é um estado. E se calhar essa talvez seja uma dúvida, um erro que muita gente comete, que é achar que o estado de Mindfulness é estar a fazer qualquer coisa, quando na realidade é só estar atento. Portanto, a definição mais curta seria Mindfulness é um estado de atenção plena ao momento presente. O que é isto do momento presente? É eu ter consciência dos pensamentos que me surgem, estar atento aos pensamentos, estar atento àquilo que eu sinto, ao meu corpo, não é? O nosso corpo vai dando sinais, não é? E também estar atento ao meu contexto, não é? As pessoas estão ao meu redor, à natureza, ao meu contexto. Isto é a versão mais curta e enxuta, Mindfulness. Não é? Mindfulness. Depois, É um estado de consciência. é um estado de consciência. É precisamente isso, é um estado de consciência. Agora, há algumas dicas que é importante se calhar reter em relação ao que é, como é que se consegue entrar nesse estado de mindfulness e tirar benefícios. E quando eu digo benefícios para não a são saúde, só para o próprio, não é? mas para todos, não é? Os que rodeiam esse próximo. É estar propositadamente atento. Portanto, é a Não é atenção. um acidente. Não é um acidente, é estar de forma consciente atento. O 2 é a atitude com que se faz, ou seja, de não julgamento. Portanto, eu posso estar atento à minha mente, surge-me um pensamento, o que é que eu tenho para fazer hoje no Pingo Doce? Porque isso é fazer, muito frequente, não é? Claro. Estou na meditação, estou no meu estado de meditação e aparece-me uma pergunta, mas será que eu pus isto na lista para o Pingo Doce logo à noite? E depois pode vir um julgamento, que é, lá estás tu, a tua cabeça não para, esse monkey mind, não é? Está sempre a pensar, porque isto é um julgamento. Não é? Portanto, E é um julgamento mau para nós próprios, não é? Julgamos-nos mal. O julgamento Não é mau nem bom. Não é útil aqui de maneira nenhuma, não é? Nem para uma validação positiva, nem negativa. Nenhum tipo de julgamento é bom. É só aceitar as coisas como elas são. Vem um pensamento e eu volto a recentrar-me na respiração. Okay? Vem um pensamento e eu volto a centrar-me na respiração. Portanto, sem julgamento, nem de forma agradável nem desagradável, em relação àquilo que é o pensamento. Portanto, não pode haver um julgamento. Okay? Portanto, é o treino. Primeiro, atenção plena. Depois, não julgamento. Portanto, atenção, atitude. E depois, finalmente, há um terceiro fator que é, então, mas porquê é que eu faço isto? E geralmente é importante as pessoas terem consciência de que isto é para benefício não só de mim, mas de todos os que interagem comigo. Tem uma utilidade atingirmos este estado. Antes de ir à utilidade de qual é este benefício, fiquei aqui com uma dúvida. Falou em respiração. É normal nós concentrarmos na nossa respiração. Isto faz-me lembrar um pouco meditar, não é? Há várias técnicas para meditar, mas muitas delas prendem-se com estar atento ao momento presente, por exemplo, e usar a respiração para atentar, para não pensar noutras coisas e estar só no momento, usar a respiração, tomar atenção à respiração, que até acho que é uma coisa que no dia-a-dia nós tomamos muito pouca atenção, é a nossa respiração, não é? Isso é uma grande pergunta. Há vários pontos no que a pergunta era até grande e tem vários domínios. Eu vou tentar atacar todos. A respiração é só um objeto, ter uma referência para a qual posso voltar. É um caminho? É um objeto. Eu posso ter um pequeno cato à minha frente e usar aquilo como objeto, ou posso ter uma fotografia, para quem for religioso, um crucifixo, sei lá, olhar para uma falha da madeira do solo está à nossa frente. Atenção, um objeto presente onde eu vou prender a minha atenção. Sim. Porquê é que se usa muitas vezes a respiração? A respiração tem dois benefícios. O primeiro é que tem um efeito fisiológico de relaxamento do corpo. Se eu estiver atento à minha respiração, relaxa-me. E o segundo benefício é que a respiração
se tu estiver bem, vai connosco para todo o lado. E o tal pequeno cato, ou o chão da minha casa, ou um bibelô qualquer que eu possa usar, não vai comigo para todo lado. E, portanto, tem esses dois benefícios. Mas a respiração aqui é apenas um objeto, uma âncora à qual podemos regressar. Okay? Vem um pensamento, volto à respiração. Mas também pode ser, vem um pensamento e volto para este bibelô que tenho aqui, que é o meu centro, onde estou a focar. Depois disse uma coisa muito curiosa na sua pergunta, que é: ajuda-me a não pensar. E é muito importante fazer esta pequenina retificação. Porque isso não é possível, não é? Primeiro, não é possível, porque estamos sempre a pensar. E o objeto, o que se pretende com mindfulness não é não pensar, precisamente porque isso é difícil. É estar atento aos pensamentos. Ok? E, portanto, não há um objetivo per se em mindfulness, senão é só um pleno estado de atenção, sem julgamentos e sem objetivos. Se eu tiver com o objetivo de me relaxar, ou de não pensar, ou de atingir bolice, ou nirvana, tudo isso são objetivos, se me permite a expressão, idiotas, porque não é isso que se pretende. O que se pretende é familiarizar-nos connosco próprios, com a nossa mente e com o nosso corpo. E para isso incluindo os pensamentos. Pensamentos e emoções. Pensamentos é o que se passa na nossa mente. Emoções é o que se passa no corpo, inclusive também na mente. E à medida que nos vamos familiarizando e tomando consciência, sem julgamento, porque é esse não julgamento que nos ajuda a aceitar as coisas como elas são. Por exemplo, ninguém gosta de estar triste. Mas se eu estiver triste e disser, mas estar triste é mau, naturalmente vou dar menos atenção à tristeza, às causas da tristeza, e perco uma oportunidade de perceber o que é que se passa comigo. Se eu estiver atento ao meu corpo e sentir, olha, estou triste, estou mais cabisbaixo, o corpo está mais curvado, estou com menos vontade de sair de casa, sinto isso no meu corpo, e sinto o peito mais pesado ou mais encolhido. Ok, estou triste. Então porquê é que estou triste? Já sei que a tristeza é uma emoção que está relacionada com a perda. Ok, então o que é que tu perdeste? Se calhar perdi uma oportunidade de emprego, perdi alguém na minha vida, algum animal, ou perdi um valor que para mim é importante numa relação, pode ser uma relação profissional, uma relação afetiva. E este aceitar, sem o julgamento, é que me permite depois ir escavar e perceber o que é que se passa nessa emoção. Porque quando eu digo estar triste é mau, que é um julgamento, já é um julgamento. Isto já me inibe depois de ir lá observar, mas o que é que se passa aqui? Porquê é que estar triste? O que é que se passa? E ir aprofundar o tema. A tal aceitação. Exatamente. Falou em emoções. Como é que definiu a emoção? Que é qualquer coisa que é do corpo e da mente também, não é? A emoção é uma reação fisiológica. Portanto, nós temos hormonas que disparam e que são muito diferentes, não é? Pode ser, eu ouço uma música da minha adolescência ou do meu primeiro dia, do meu primeiro namoro, sei lá, e aquilo vem borbulhinhas que sobem pelo corpo, portanto, as emoções expressam-se no corpo, em diferentes partes do corpo, sentem-se. É claro que quanto mais estivermos treinados a dar atenção ao corpo, quanto mais sinestésicos formos, maior a probabilidade de percebermos rapidamente essas emoções. Sim. Porque a nossa mente engana-nos. E isto é um ponto engraçado. Por causa dos julgamentos, a nossa mente está sempre a enganar. E estamos tão viciados a usar só a cabeça, só o cérebro, a pensar e a usar pouco o corpo no nosso dia-a-dia, que estamos destreinados de usar o corpo para nos apercebermos nos nossos estados emocionais. Isso é uma coisa que felizmente pode-se treinar. Observar se os ombros estão mais encurvados, se o peito está mais esticado... Enfim, a postura do próprio corpo, não é? Sim, o corpo vai-nos transmitindo sinais. E se estivermos atentos a esses sinais, reconhecemos mais facilmente as emoções e depois podemos, obviamente, em vez de sermos dominados por essas emoções, podemos utilizá-las, porque elas têm uma mensagem, têm uma utilidade, podem ser utilizadas, mas não podemos chegar a uma situação em que elas nos dominam, em que... acabamos por dizer mais tarde, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isto ou quando eu disse aquilo. Portanto, isso é a emoção a tomar conta do controle, não é? É isso mesmo. Então, aceitamos as emoções, mas devemos percebê-las e geri-las de alguma forma. Geri-las é muito importante, gerir. Não sermos geridos por elas, nós gerirmos as emoções.
Então, já não estamos a falar de mindfulness, estamos a falar de inteligência emocional. Sim, mas inteligência emocional sem mindfulness não existe. Não existe? Ou seja... Que eu tenho que estar atento às tais emoções. Exatamente. No estado que me permite dar atenção às emoções, Exatamente. é isso? Se não sou dominado pelas emoções. Portanto, mindfulness é um instrumento que nos ajuda a familiarizar-nos com a nossa mente e com o nosso corpo e que permite depois essa consciência das emoções. Reconhecer, tomar contacto com elas, percebê-las. Exatamente. E depois, obviamente, usá-las, porque elas têm uma mensagem, mas nós só podemos usar essas emoções quando nós estamos completamente ativados emocionalmente. O que é que isso quer dizer? Estarmos quer dizer ativados emocionalmente? Não, é uma boa pergunta a sua pergunta, porque quando eu estou alterado emocionalmente, e cada um sabe... Zanguei-me, não é? Bom, mas uma coisa posso demorar tempo a dar por isso. Não, às vezes demoramos, e quando damos por ela já saiu aquilo que nós não queríamos que saísse. Já houve dano. Para nós e para quem está à volta, como dizia há pouco, não é só para nós, é para nós e para quem está à volta. Obviamente. Imagina a seguinte situação, alguém me envia um e-mail muito zangado, chateado e a reclamar com um problema qualquer que existe numa empresa, faz de conta. Eu fico quente porque estou envolvido naquele problema, porque se calhar sou parte da equipa responsável por aquilo que aconteceu, e sobe uma emoção. E acho que é injusto, por exemplo. Por exemplo, vem a raiva, que é a emoção mais associada à injustiça, mas pode vir a tristeza, pode vir vergonha, podem vir vários tipos de emoções, não é? Ou às vezes várias juntas. O que é importante reter aqui? É que se eu estou completamente alterado emocionalmente, se calhar não é o melhor momento para responder a esse e-mail. Se calhar o melhor é, vai dar uma volta ao quarteirão, espera resfriar um bocadinho a mente, vou dormir. O senso comum diz que devemos ir dar uma volta e responder depois, não é? Parar ali, fazer qualquer coisa e responder depois. Ou seja, no pico da emoção, nunca é um bom momento para reagir. Portanto, nós não devemos reagir quando estamos completamente alterados emocionalmente. Devemos estabilizar-nos. Não quer dizer que a emoção desapareceu. Amanhã de manhã, se eu fiz uma asneira hoje, amanhã de manhã... Vai continuar a doer. A emoção está lá. A vergonha de ter feito essa asneira, ou o ressentimento, ou a raiva, porque isto é injusto. Seja o que for que eu sinto hoje, amanhã sinto. Mas só que já não está tão alterado. Já se racionalizou. Já se racionalizou. É precisamente isso. Portanto, temos que baixar um bocadinho a intensidade das emoções para incluir a racionalidade e podemos responder em vez de reagir. Portanto, são coisas diferentes. Sim. Portanto, a emoção, no fundo, passa mensagens importantes, mas no pico emocional não é aconselhável para tal resposta. Não é? E para termos consciência que estamos no pico emocional, precisamos de mindfulness. Ok, estás completamente alterado, João. Serena, respira, acalma-te, racionaliza um pouco, dá-te tempo, porque se fores responder agora não é bom para ti nem é bom para ninguém. Vais criar mais estragos do que benefícios. Portanto, dá-te tempo. E isto vai-se ganhando à medida que a pessoa se vai treinando do ponto de vista de mindfulness, vai ganhando cada vez mais rapidez. Então. Não deixa de sentir as emoções. As pessoas pensam, não, mas uma pessoa que tem prática de meditação ou de mindfulness durante muitos anos não sente emoções. Sente. Continua a sentir emoções. Saberá é mais rápido a reconhecê-las. E a geri-las. Exatamente. É só uma questão de rapidez. É mais rápido a reconhecer e dizer assim, não, ok, o melhor a fazer agora é acalmar, serenar, não reagir, dar tempo, responder mais tarde. É só a rapidez com que se detecta as emoções e evita com que nós sejamos dominados por elas e que as usemos em vez de sermos dominados. E há uma relação entre estas duas coisas, como disse, acabam por ser as duas faces de uma moeda, o reconhecer, o estar num estado que permite reconhecer as emoções e, por outro lado, ajudar a geri-las, não é? Compreender e a gerir as emoções. Há relação entre estas duas coisas e a nossa saúde? Então, nós somos um sistema, se estivermos bem do ponto de vista mental, naturalmente isso tem consequências do ponto de vista físico. Eu vou me enervar menos, estar menos tenso, durante mais tempo. Naturalmente, tudo. Portanto, se eu tiver... Não, ter menos azia, se calhar. Não, porque se eu tiver a reagir... Quando dizemos estou muito aziado. Se eu tiver sempre a reagir em relação às emoções, naturalmente isso é tensão. Ou se tiver a meter para dentro, também pode ser o caso, meter para dentro e nunca lidar com essas emoções, escondê-las, isso vai-se repercutir mais tarde em problemas de ordem física, não é? Porque eu não estou a ser coerente, não estou alinhado.
ou não estou alinhado com os meus valores, porque explodi e gritei com alguém, ou fui agressivo do ponto de vista verbal, ou então porque meti para dentro e também não estou a ser coerente comigo mesmo, porque não estou a ser verdadeiro, não estou a conseguir ser assertivo, dizer aquilo que eu penso, a transmitir a minha ideia, a definir fronteiras. E quando isso acontece, seja por excesso, seja por defeito, isso tem depois consequências físicas. É uma má política para a minha saúde, se isso acontecer. É um péssimo condutor do ponto de vista físico. Há muitas doenças que têm a ver precisamente com o facto de nós não estarmos a saber lidar com as nossas emoções. João, falou no equilíbrio, portanto, não é engolir tudo, não é nem de perto nem de longe isso, mas também não é responder e reagir a quente. Há aqui uma noção de equilíbrio. Onde é que entra aí a empatia? A empatia talvez possamos definir como a compreensão do outro, o saber estar no lugar do outro. Onde é que entra aqui a empatia nesta equação? Ok, até agora tivemos sempre a falar de nós, não é? Do domínio pessoal, mas também disse que isto não nos ajuda só a nós, é útil para nós e para quem nos rodeia, não é? Para os outros. Mas esta primeira parte que nós a falar é mais importante, porque se eu não tiver consciência das minhas próprias emoções... Também não vou ter muito bem dos outros, não é? Não vou ter facilmente consciência das emoções dos outros. E se eu tiver uma particular aptidão para estar consciente daquilo que os outros sentem, mas não tiver capacidade para gerir as minhas emoções, também pode correr mal. Vê-se o caso, muitas vezes, de pessoas que são assistentes sociais, médicos, pessoas que lidam com casos de enorme fragilidade humana e que têm doses e capacidade e talento de empatia muito treinado, muito elevado, depois terem esgotamentos, precisamente porque não sabem, não têm consciência das suas próprias emoções, não conseguem definir limites, não sabem quando é que as suas baterias já desapareceram e têm que ser recarregados, e estão sempre focados no outro. Portanto, tem que haver um equilíbrio entre nós estarmos bem e, obviamente, criarmos condições para que os outros estejam bem. Nós não podemos garantir que os outros estão bem. Portanto, a dimensão pessoal é a mais importante na medida em que isso cria mais condições para estar atento aos outros e conseguir ter uma relação com os outros melhor. Portanto, a empatia é, precisamente, como disse muito bem, é pôr-nos no lugar dos outros. Mas o que é que isso significa, partindo aos bocadinhos? Significa que nós conseguimos reconhecer qual é a emoção que está presente na outra pessoa. É isso que isto significa. Então, mas, em princípio, nós, como bichos mamíferos, devemos saber fazer isso, ou não? Ou também se treina? Pois, bom, há tanta coisa para dizer. Ora bem, primeiro, temos isso, nós estamos equipados, digamos assim, para fazer isso. Os animais é assim que fazem, eles não falam. Portanto, os mamíferos estão tão equipados como nós, mas são altamente treinados desde que nascem. São bons nisso. Precisamente a sentir o que é que se passa no ambiente. Não é por acaso que nós precisamos de grandes equipamentos para perceber que vem um tsunami e horas antes desses equipamentos darem nota disso, já temos os animais a subirem para o topo da montanha. A bicharada já descobriu. Porque já percebeu, porque eles estão completamente sintonizados com o que sentem, não é? Quem tem cães e gatos em casa sabe perfeitamente que eles conseguem perceber o nosso estado emocional e o estado emocional de outros animais da mesma espécie e mesmo de outras espécies. Eles são muito rápidos e estão muito treinados então, a fazer isso. E nós somos mais lentos, é? Não, nós estamos destreinados, nós estamos muito refugiados na nossa cabeça, achamos que o cérebro resolve tudo, quando já está mais provado pela ciência. Aliás, até um livro de um laureado Nobel, que é o Kahneman, que é o Pensa Lento, Pensa Devagar, em que ele explica que as emoções são mais rápidas a dar mensagens do que o cérebro, mas nós estamos completamente convencidos que, no social, pelo menos parece ser essa a norma, que o cérebro é mais rápido. Aquela parte mais racional do cérebro, o lóbulo pré-frontal e tal, é um pouco mais lento, mas é mais lento, mas não é? É mais lento que as emoções. Aquilo que na neurologia se podia dizer o trânsito neuronal mais ligado à amígdala, não é? Mais ligado às emoções, acaba por ser mais rápido. É mais rápido, claramente mais rápido. Isso já está mais do que provado e, portanto, quanto mais atentos estivermos às nossas emoções, portanto, a inteligência emocional não é só ouvirmos as nossas emoções, é encontrar esse equilíbrio entre o racional e as emoções. Portanto, é ali uma balança. Nem ser demasiado mental, nem ser demasiado um agente das emoções, então, e reagir a todas as emoções. Portanto, é esse equilíbrio entre é por isso que se chama inteligência emocional. Tem que haver aqui um equilíbrio. Tem mesmo que haver jogar as emoções com a inteligência, não? Sim. O que acontece é que nós, desde pequenininhos, desde que vamos para a pré-primária,
até que saímos da faculdade, ou para quem nunca deixou de estudar para sempre, somos muito estimulados do ponto de vista cerebral, a decorar, a fazer associações lógicas, a juntar pontos. Do ponto de vista cognitivo. Sim, cognitivo, muito estimulados. Do ponto de vista da inteligência emocional, muitíssimo pouco treinados. E eu vejo muitos casos, agora vou usar o género feminino, mas podia ser outra coisa, mas no género feminino eu noto que muitas mulheres feitas, e até na minha prática de coaching individual vou apercebendo disso, eu já com 40 e 50 anos, não sabem definir fronteiras. Não sabem quais são as suas fronteiras, não sabem quais são as suas linhas vermelhas. Não sabem se a linha vermelha é quando alguém me grita, isso para mim é uma linha vermelha, quando alguém me insulta, quando alguém vai consultar o meu telemóvel. E isso tem que ser uma coisa pré-definida. Eu já tenho que saber que estas são as minhas linhas vermelhas. E, portanto, nós não somos... Quando é que começam a entrar no meu espaço. Sim. E isso já não é saudável. Isso viola valores que para mim são fundamentais. Eu muitas vezes faço perguntas simples do género, mas quais são os seus valores? A pessoas da nossa idade... Pode nunca ter pensado nisso. Nunca pensaram nisso. E nunca pensaram nisso. Não sabe quais são os valores ou até como hierarquizá-los. Quais são os mais importantes, os menos importantes. É verdade. Isto é surpreendente, mas é verdade. Nós não fomos treinados, educados, a não ser que tínhamos sorte. Tínhamos tido a sorte de ter pais que estivessem particularmente sensibilizados para o tema e nos fossem perguntando como é que tu te sentes, gostas disso, tens vontade de fazer isto, o que é que tens vontade... Mas pensa-se sempre no que é bom para o teu futuro, pensa-se muito no futuro, pensa-se muito no dinheiro, pensa-se muito em coisas que são materiais e não tanto experienciais. Como é que tu te sentes, como tu gostas da matéria, tu gostas deste professor, tu gostas deste teu colega de trabalho. É como se essas perguntas não nos fugissem com naturalidade. Então é preciso treiná-las. É preciso treiná-las. Isto Nós é a parte boa. Destreinamos Esse é disso, um excelente ponto, que é a inteligência cognitiva. Chegamos ali aos 18, 19, 20 anos, o que ficamos com aquele nível estabiliza e depois, mais tarde, na nossa velhice vai diminuindo, não é? Naturalmente, não é? Mas temos um IQ de 100, 110, 120, ele fica estável durante coeficiente de inteligência. O coeficiente de inteligência cognitiva. A parte boa da inteligência emocional, do coeficiente de inteligência emocional, é que é treinável. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com o treino das emoções, de estarmos atentos às nossas emoções, desde que conseguimos reconhecer, desde que conseguimos gerir, isso é treinável ao longo da vida. Portanto, o nosso coeficiente de inteligência emocional pode ser sempre trabalhado. Agora, não acontece se nós não treinarmos para isso. Portanto, se eu tiver uma prática de gratidão, se eu tiver uma prática de atenção, se eu tiver uma prática de cultivar empatia, vou criando hábitos e desconstruindo outros hábitos e vou aumentando os meus níveis de inteligência emocional. Mas isto é como ir ao ginásio, quer dizer, ninguém emagrece. Bom, algumas pessoas têm particularmente mas sorte genética, mas a geralmente... inteligência emocional treina-se todos os dias. Treina-se. E se não se treinar, não criamos novas sinapses. Não é? Perdemos essa tal habilidade, como dizia há pouco. E perdemos habilidade, sim, naturalmente. Isto tem que ser um trabalho contínuo, mas há uma parte boa que podemos treinar e isto... É a boa notícia. Essa é a boa notícia. É treinável. É treinável. Não tem o declínio cognitivo como tem a memória, por exemplo. Não. Isso é treinável. João Pereira Leite, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber o que é a mindfulness, mas sobretudo como a gestão das emoções pode ser tão importante para a nossa saúde, para a nossa vida e para a vida de quem nos rodeia. Obrigado. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.